Nas passagens dos capítulos 12 ao 14 do livro do Apocalipse, a série final de desastres está prestes a acontecer. Será a fase mais difícil para a igreja, pois poderes demoníacos ganharão um domínio mais forte na sociedade do que nunca tiveram antes, embora esse domínio esteja prestes a ser quebrado. Os capítulos 12 ao 14 do Apocalipse introduzem 3 pessoas que formam uma aliança para governar o mundo. Uma delas é de origem e natureza angelical, um grande dragão e antiga serpente, também conhecido como Satanás ou o Diabo. Apocalipse 12, versículo 9. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. As outras 2 são de origem e natureza humanas. Bestas também conhecidas como Anticristo. 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. O anticristo também é referido como o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele também é chamado de falso profeta, Apocalipse 16, versículo 13. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Em Apocalipse 19, 20 afirma-se: e a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, versículo 10 acrescenta: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Juntos, eles formam uma espécie de trindade profana em uma horrível imitação de Deus, Cristo e o Espírito Santo. Satanás é introduzido nas tribulações pela primeira vez, desde as cartas às 7 igrejas, em Apocalipse 2, versículo 9, e capítulo 3, versículo 9. Os selos e as trombetas têm liberado suas cargas na terra, enquanto Satanás esteve no céu como um anjo. Ele tem acesso aos reinos celestiais. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Comparando este versículo com Jó 1, versículos 6 ao 7, fica evidente que Satanás, enquanto no céu como um anjo, tem acesso aos reinos celestiais. E aconteceu um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. A verdadeira batalha entre o bem e o mal está sendo travada nesses reinos e não é eterna. A batalha entre os anjos bons e maus no céu não durará para sempre, porque as forças são desiguais. O lado do diabo compreende 1/3 dos anjos celestiais. Apocalipse 12, versículo 4. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. 2/3 são liderados pelo arcanjo Miguel, que conduzirá suas forças à vitória. O diabo será lançado na terra e mais tarde será novamente derrotado e lançado no abismo. Apocalipse 20, versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Enquanto isso, nos poucos anos que lhe restam, sua raiva e ressentimento estão focados em nosso planeta. Sem poder desafiar diretamente a Deus no céu, ele declara guerra ao povo de Deus abaixo.
É uma ação de retaguarda realizada na esperança de preservar seu reino na terra por meio de governantes marionetes, um político e outro religioso. Até agora, a mensagem do capítulo 12 do Apocalipse é bastante clara, mesmo que desafie a imaginação. As duas bestas chegam no capítulo 13 do Apocalipse. A primeira e principal é uma figura política, um ditador mundial exercendo um regime totalitário sobre todos os grupos étnicos conhecidos. 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 4. Que ninguém vos engane de nenhum modo, pois aquele dia não virá, exceto que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que é chamado Deus ou é adorado, a ponto de ele, como Deus, sentar no templo de Deus, mostrando-se como Deus, reconhecendo nenhuma lei superior além de sua própria vontade e, portanto, alegando divindade e exigindo adoração. A besta é um ser humano que aceita a oferta satânica que Jesus rejeitou. Mateus 4, versículos 8 e 9. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Se Jesus tivesse aceitado, teria se tornado o anticristo. Mas ele também é anticristão no outro sentido do prefixo. Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe concedida autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele os vence temporariamente, mas eles o vencem eternamente. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Não amaram a própria vida, mas enfrentaram a morte. Suas características são semelhantes às de outras feras ferozes, como leopardos, ursos e leões. Ele parece vir de uma federação de governantes políticos que chamou a atenção do mundo por uma recuperação surpreendente de uma ferida fatal, provavelmente em uma tentativa de assassinato. Seu ego blasfemo foi transmitido por 42 meses. A segunda besta reforça sua posição, um colega religioso com poder sobrenatural que concentra a adoração do mundo em seu superior. Seus milagres enganarão as nações enquanto ele ordena que fogo caia do céu e imagens do ditador falem. Sua aparência será como a de um cordeiro, um pequeno carneiro com apenas 2 chifres. Isso parece indicar brandura em vez de semelhança com Cristo, pois é contrastado com seu discurso semelhante ao de um dragão. Seu golpe de mestre não será sua exibição de milagres, mas seu domínio nos mercados. Apenas aqueles que carregam um número especial em uma parte visível do corpo, mão ou testa, serão autorizados a negociar, e o número será marcado apenas naqueles que praticam a idolatria imperial. Judeus e cristãos, portanto, serão excluídos de todo o comércio, mesmo na compra de necessidades básicas da vida. O número 666 é o nome codificado do ditador. O capítulo 14 do Apocalipse parece compensar essas cenas horríveis ao chamar a atenção para um grupo de pessoas que estão literalmente em nítido contraste com aqueles que se deixaram enredar no sistema. Em vez do nome criptografado da besta, eles carregam o nome do Pai do Cordeiro em suas testas. Outra característica que é mencionada em Apocalipse 22, versículo 4. E verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Em vez de mentiras arrogantes, eles são conhecidos por sua integridade na fala e relacionamentos sexuais puros. Há uma pequena incerteza sobre sua localização, se no céu ou na terra. Mas o contexto favorece o primeiro devido aos cânticos de louvor dos seres vivos e dos anciãos. Apocalipse 14, 3. E cantavam algo que parecia um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres vivos e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico,
exceto os 144.000 que foram redimidos da terra, parecendo repetir Apocalipse 4, versículos 4 ao 11. E ao redor do trono havia 420 assentos, e sobre os assentos vi 420 anciãos sentados, vestidos em vestes brancas, e tinham em suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro ser era como um leão, e o segundo ser como um bezerro, e o terceiro ser tinha um rosto como um homem, e o quarto ser era como uma águia voando. Os 4 seres tinham cada um 6 asas ao redor de si, e estavam cheios de olhos por dentro, e descansam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. E quando esses seres dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono, que vive para todo o sempre, os 420 anciãos caem diante dele que está assentado no trono. Adoram aquele que vive para todo o sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eles são apenas uma pequena amostra de uma grande colheita. Então o ponto pode ser que o número total de judeus preservados na terra é apenas uma parte do número de cristãos louvando no céu. Mas isso acontecerá conosco, queridos filhos. Esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está vindo, mesmo agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 2, versículos 18. O falso profeta está chegando, mas mesmo agora muitos falsos profetas têm surgido. Mateus 24, versículo 11. Atos 13, 6. E quando tinham passado toda a ilha para Péfegos, encontraram um certo mago, um falso profeta judeu, cujo nome era Bar-Jesus. Apocalipse 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Em outras palavras, o que um dia será experimentado por toda a igreja em escala universal. Mateus 24, 9. Então sereis entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ser odiado por todas as nações já está acontecendo em contextos locais e regionais. Qualquer cristão pode passar por muitas tribulações antes que todos enfrentem a grande tribulação. Devemos todos estar prontos para os tipos de problemas que atingem um clímax então, mas que podem ocorrer agora. O principal motivo para se preparar para ser fiel sob pressão é poder enfrentá-lo sem vergonha.